A humanidade sempre sonhou em encontrar vida inteligente no universo, mas ninguém imaginou que a maior ameaça viria de nós mesmos. Quando uma fenda impossível se abre no limite do sistema solar, cientistas descobrem um universo espelhado, idêntico ao nosso em cada detalhe. Mesmas estrelas, mesma Terra, mesmas cidades, mesma história. A diferença é simples e aterradora. Do outro lado, existe outra humanidade armada, mobilizada e convencida de que só um dos dois universos pode sobreviver. O que começa como descoberta científica vira corrida militar. Depois vira cerco. E então vira guerra total com duas versões da mesma espécie apontando armas uma para a outra, lutando pelo direito de existir. Fica até o final, porque essa história escala para um confronto brutal e inesperado. E o desfecho muda completamente a forma como você vai enxergar nós e eles. E se curte narrativas épicas de ficção científica, já se inscreve no canal e acompanha o vídeo até o fim. Aqui tem história nova para quem gosta de Guerra Galáctica, mistério e tensão de verdade. Eu passei a vida inteira procurando sinais de vida no universo. Nunca imaginei que encontraria nós mesmos. A anomalia apareceu nos sensores gravitacionais da estação orbital Thalassa. Um ruído estatístico impossível, repetitivo demais para ser acaso e estável demais para ser fenômeno natural. No início, pensei que fosse erro de leitura, interferência solar, algoritmo mal calibrado. Mas os dados continuavam voltando. Uma distorção fixa, localizada além da órbita de Netuno. Pequena em escala astronômica, mas intensa o suficiente para dobrar levemente o espaço ao redor. Levei 3 semanas para convencer o Conselho Espacial a autorizar uma missão de reconhecimento. Ainda era um cientista naquela época. Ainda acreditava que o maior risco era não explorar. Hoje eu sei que o maior risco era ter explorado. A primeira sonda levou 42 horas para alcançar a anomalia. As transmissões começaram normais. Leituras de radiação dentro do padrão. Gravidade instável, mas não letal. Então, no momento exato em que cruzou o limite da distorção, os sensores enlouqueceram. E depois estabilizaram. O que apareceu nas telas da central de controle foi o que destruiu o mundo como eu o conhecia. O Sol, a Terra, a Lua. Na posição exata, não uma imagem do passado, não um reflexo. Era o mesmo momento, mesma atividade solar, mesmas nuvens sobre o Atlântico, mesma tempestade tropical se formando no Pacífico. O silêncio na sala de controle foi absoluto. Alguém murmurou a palavra simulação. Outro sugeriu falha nos dados. Eu não disse nada, porque eu sabia. Aquilo não era gravação, não era eco, era presença. Nós enviamos uma segunda sonda mais equipada, com transmissão contínua e múltiplos canais independentes. Cruzou a fenda sem resistência. Do outro lado, confirmou o impossível: as constantes físicas eram idênticas. A radiação cósmica de fundo tinha o mesmo padrão. A distribuição estelar era um espelho perfeito. Não era um universo parecido. Era o mesmo universo, duplicado ou dividido. A hipótese quântica veio rápido, uma bifurcação cósmica em escala macroscópica. 2 universos surgidos de uma divisão primordial, evoluindo paralelamente até aquele ponto. Mas a parte verdadeiramente perturbadora ainda estava por vir. Interceptamos um sinal. Não veio da sonda, veio do outro lado. Uma transmissão codificada, na mesma frequência que usamos para comunicação de longo alcance. Estrutura matemática idêntica aos nossos protocolos. Eles estavam respondendo. O tempo de reação deles foi curto demais, rápido demais. Não estavam surpresos, estavam esperando. Foi nesse momento que a situação deixou de ser científica e se tornou militar. O Conselho Espacial foi dissolvido em questão de dias. O controle da operação passou para a Coalizão de Defesa Planetária. Bases começaram a ser construídas ao redor da anomalia. Satélites armados foram posicionados em órbita profunda. Eu fui convocado não como pesquisador, mas como assessor estratégico. Foi estranho assistir ao nascimento de uma corrida armamentista contra nós mesmos. Imagens adicionais começaram a chegar. Do outro lado, havia movimentação idêntica. Plataformas defensivas sendo erguidas. Assinaturas térmicas de propulsores militares, frotas sendo deslocadas para a região equivalente da anomalia no universo deles. Era como olhar para um espelho que reagia em tempo real. Eles sabiam, e estavam se preparando. A primeira mensagem decodificada do outro lado não foi um pedido de paz, foi um aviso, uma sequência simples direta. Interação prolongada resultará em colapso dimensional. Apenas um sistema permanecerá estável.
Os físicos analisaram por semanas, modelos foram rodados, simulações executadas em supercomputadores. A conclusão era inconclusiva, mas possível. Dois universos ocupando o mesmo espaço quântico poderiam, em teoria, gerar instabilidade crescente até o colapso de ambos. Ou apenas um sobreviveria. A pergunta deixou de ser científica e passou a ser existencial. Quem? Foi então que recebi o relatório mais perturbador da minha vida. Interceptações adicionais revelaram discussões estratégicas do outro lado. Traduções preliminares indicavam algo impossível de ignorar. Eles acreditavam que o nosso universo apresentava flutuações energéticas ligeiramente superiores às deles. Em outras palavras, na análise deles, nós éramos o risco, e a solução proposta em diversos documentos militares era clara: neutralização preventiva. Eu passei noites sem dormir olhando para as imagens ampliadas da Terra do outro lado, cidades que reconhecia, continentes que conhecia, um planeta inteiro cheio de pessoas que pensavam como nós, sentiam como nós, amavam como nós, e estavam se preparando para nos destruir, não por ódio, mas por lógica. Foi quando recebi algo ainda mais perturbador, uma transmissão visual, curta, fragmentada, mas suficiente. A imagem mostrava uma sala de comando militar, uniformes semelhantes aos nossos, insígnias familiares, e no centro da tela, alguém falando com firmeza diante de oficiais. Eu, ou uma versão de mim. Mesmo rosto, mesmo olhar, mesmo corte de cabelo, mas com uma insígnia de general. Abaixo da imagem, uma legenda decodificada: ataque preventivo é a única garantia de sobrevivência. Eu estava defendendo a nossa destruição. Do outro lado, naquele momento entendi que a guerra não seria entre espécies, seria entre reflexos, e que independentemente de qual universo estivesse certo, a decisão seria tomada por versões de nós mesmos. A fenda não era apenas uma passagem, era um campo de batalha em formação, e eu estava no centro dela. Depois da transmissão em que vi minha própria versão defendendo um ataque preventivo, deixei de ser apenas assessor científico. Passei a ser peça estratégica. O alto comando queria entender como a mente do outro lado funcionava. Queriam prever decisões, antecipar movimentos. E ninguém parecia mais qualificado para isso do que alguém que estava literalmente assistindo a si mesmo se transformar em general. Fui integrado ao núcleo de resposta dimensional, uma divisão criada às pressas com físicos, estrategistas militares, especialistas em inteligência e guerra orbital. O objetivo era simples: preparar a Terra para uma invasão que ainda não havia começado, mas que todos sabiam ser inevitável. A anomalia passou a ser chamada oficialmente de Portão Erebo. Em poucas semanas, a região além de Netuno tornou-se o setor mais militarizado da história humana. Estações de defesa automatizadas foram posicionadas em órbita profunda. Plataformas de mísseis cinéticos foram alinhadas com vetores direcionados à fenda. As primeiras naves de combate interestelar, projetos que antes existiam apenas em estágios experimentais, foram aceleradas em produção. O problema é que o outro lado fazia exatamente o mesmo. Cada novo satélite nosso era refletido por um deles. Cada nova assinatura térmica de propulsão detectada era espelhada. Cada avanço tecnológico parecia provocar resposta proporcional. Era uma corrida contra nós mesmos. Os relatórios de inteligência começaram a ficar mais detalhados. Conseguimos interceptar fragmentos de comunicações estratégicas do outro lado. A tradução automática funcionava quase perfeitamente. Afinal, a estrutura linguística era idêntica. Eles também nos chamavam de anomalia instável. Eles também acreditavam que apenas um universo poderia sobreviver. E pior, estavam convencidos de que hesitação significava extinção. A versão militar de mim, General Rafael Menezes, tornou-se presença constante nos relatórios visuais. Ele falava com autoridade, apresentava modelos matemáticos que demonstravam crescimento exponencial da instabilidade dimensional. Em uma das gravações, apontava diretamente para um gráfico que eu mesmo poderia ter criado. Eu conhecia aquela lógica. Se dois sistemas competem pelo mesmo espaço físico quântico, o mais eficiente neutraliza o outro primeiro. Frio, racional, inevitável. Comecei a perceber algo perturbador.
As decisões estratégicas deles eram idênticas às simulações que nossos próprios algoritmos estavam produzindo, as mesmas projeções, os mesmos pontos fracos, as mesmas rotas de ataque sugeridas. Era como se estivéssemos alimentando o mesmo modelo, porque estávamos. A base matemática da guerra era idêntica em ambos os lados. Durante uma reunião fechada, apresentei uma hipótese que ninguém queria ouvir. Se nós conseguimos prever os movimentos deles, eles conseguem prever os nossos. Se nossas estratégias são espelhadas, qualquer ataque direto será respondido com precisão equivalente. O silêncio na sala foi pesado. Um dos almirantes resumiu em uma frase simples: então quem atira primeiro vence. Mas eu não tinha tanta certeza, porque nas simulações mais extremas, qualquer ataque inicial desencadeava reação em cadeia dimensional. Explosões de energia no portão Erebo geravam oscilações gravitacionais que se propagavam por ambos os universos. Em cenários críticos, a destruição não ficava restrita à zona da fenda. Espalhava-se. Sistemas inteiros instabilizavam. O risco não era apenas perder, era apagar tudo. Mesmo assim, a pressão política aumentava a cada dia. A população mundial já sabia da existência do universo espelhado. O pânico inicial deu lugar ao medo calculado. Governos começaram a exigir garantias de sobrevivência. A palavra prevenção passou a dominar discursos. Foi então que interceptamos algo que mudou o ritmo da escalada. Um teste. Do outro lado, uma pequena nave não tripulada foi lançada diretamente contra a fenda. Não atravessou completamente. Apenas tocou o limite dimensional e detonou uma carga experimental. A explosão gerou uma ondulação luminosa visível até da órbita terrestre. Nossos sensores registraram a instabilidade, pequena, controlada, mas mensurável. Eles estavam medindo nossa reação, testando limites. Em resposta, o alto comando autorizou o envio de uma nave de reconhecimento armada. Eu acompanhei o lançamento do convés da estação orbital Argus. O casco negro da nave refletia a luz distante do Sol, enquanto os motores de propulsão avançada entravam em ignição. Ela cruzou o portão Erebo sob silêncio absoluto. Do outro lado, as imagens mostraram imediatamente movimentação militar. Caças orbitais surgiram em formação defensiva. Plataformas de energia direcionaram seus emissores, mas ninguém atirou. Foi um momento suspenso. Duas humanidades se encarando através do vazio. Eu observava as telas e não conseguia deixar de pensar que, em algum lugar daquele universo, a outra versão de mim estava fazendo exatamente o mesmo. Analisando, calculando, pesando riscos. Então veio a segunda transmissão direta, dessa vez aberta, sem criptografia. A imagem do general Rafael apareceu novamente. Ele parecia mais velho do que eu lembrava. Ou talvez fosse apenas a expressão. A mensagem era simples. Vocês já sabem que o equilíbrio não pode ser mantido. O colapso é inevitável. A única variável é qual lado permanece. Não havia ameaça no tom, apenas certeza. E pela primeira vez senti algo que não era medo. Era reconhecimento. Eu sabia que, se estivesse na posição dele, com os mesmos dados, as mesmas projeções, poderia chegar à mesma conclusão. O problema é que não havia mais espaço para neutralidade. As primeiras plataformas de ataque pesado começaram a ser posicionadas diretamente alinhadas com o portão Erebo. Nós estávamos nos preparando para disparar, e eles também. O universo não tinha dividido apenas a matéria, dividiu decisões. E em ambos os lados, versões de nós mesmos estavam prestes a escolher guerra. A guerra não começou com um grito, começou com um cálculo. Durante semanas, ambos os lados mantiveram a postura defensiva agressiva. Frotas alinhadas, plataformas energizadas, mísseis prontos. O espaço ao redor do portão Erebo parecia um campo de tensão comprimida, como se o próprio universo estivesse segurando a respiração. As simulações rodavam sem parar. Em 78% dos cenários, o primeiro ataque vinha deles. Em 79% das simulações deles, segundo nossas interceptações, o primeiro ataque vinha de nós. O paradoxo era perfeito e inevitável. O disparo partiu a 03:17, horário universal. Não foi nosso. Um feixe concentrado de energia atravessou o limite dimensional, com precisão cirúrgica, e atingiu uma das nossas plataformas de defesa externa. A estrutura explodiu em silêncio,
fragmentando-se em milhares de destroços incandescentes que se espalharam pela órbita profunda. Por 2 segundos, ninguém reagiu. Depois o protocolo automático assumiu. 3 baterias orbitais dispararam simultaneamente contra a origem do ataque. Mísseis cinéticos seguiram logo atrás, cruzando o portão Erebus com velocidade devastadora. A guerra havia começado. Nas primeiras horas, foi um duelo de precisão, alvos estratégicos, plataformas, sensores, naves de reconhecimento. Cada explosão gerava uma ondulação visível na própria fenda, como se a realidade vibrasse a cada impacto. Eu estava na sala de comando da estação Argus quando a primeira nave tripulada cruzou o limite. Nosso caça pesado Vórtice 1 entrou no universo espelhado sob cobertura de interferência eletrônica. Do outro lado, enfrentou sua própria contraparte, uma nave idêntica, com a mesma estrutura, os mesmos armamentos, o mesmo desenho aerodinâmico. Os 2 pilotos manobravam como se conhecessem os movimentos um do outro, porque conheciam. Em menos de 3 minutos, ambos foram destruídos. O conflito escalou com velocidade absurda. Frotas inteiras começaram a atravessar o portão Erebus. Do outro lado, recebiam reforços proporcionais. Cada avanço nosso era respondido com força equivalente. Era como lutar contra um inimigo que previa cada estratégia antes de executarmos. Porque ele previa. Os relatórios indicavam algo alarmante. Eles estavam usando táticas idênticas às nossas projeções internas mais avançadas. Estratégias que ainda nem havíamos implementado completamente já apareciam como manobras defensivas do outro lado. Era como se estivéssemos alimentando a própria guerra com nossa lógica compartilhada. A batalha orbital rapidamente se transformou em invasão terrestre. Uma brecha aberta por nossas forças permitiu que uma frota de transporte cruzasse o limite dimensional e alcançasse a órbita da Terra espelhada. Tropas de assalto desceram em cápsulas atmosféricas sobre cidades que reconheci imediatamente. Rio de Janeiro, Tóquio, Los Angeles. Era a nossa Terra, mas não era. As imagens transmitidas eram perturbadoras. Soldados enfrentando soldados com uniformes quase idênticos. Tanques avançando por avenidas que eu já percorri. Explosões sobre marcos históricos que existiam em ambas as realidades. Não havia alienígenas, não havia monstros, apenas humanos atirando em humanos com a convicção de que estavam salvando sua própria espécie. Do nosso lado, a resposta veio rápido. Tropas deles atravessaram o portão e atingiram nossas principais bases costeiras. Cidades inteiras foram evacuadas. Sistemas de defesa antimíssil entraram em atividade máxima. O céu noturno da Terra se transformou em um mosaico de rastros luminosos, e o portão Erebus começou a reagir. As leituras de instabilidade dimensional aumentavam a cada explosão próxima. Ondulações gravitacionais se propagavam pelo sistema solar. Pequenas variações na órbita de satélites começaram a ser registradas. A previsão que ambos os lados temiam começava a se materializar. Mas ninguém recuou, porque recuar significava admitir vulnerabilidade. E vulnerabilidade significava extinção. Foi então que recebi a transmissão direta. Sem interferência, sem criptografia. A imagem do general Rafael apareceu novamente. Dessa vez, com o fundo iluminado por explosões orbitais. Ele parecia cansado, mas determinado. Eu reconheci aquele olhar. Era o mesmo que via no espelho todas as manhãs desde que a guerra começou. A mensagem foi curta. Se pararmos agora, ambos colapsam. Se continuarmos, apenas um permanece. Eu sei que você entende. E eu entendia. Era isso que tornava tudo pior. Não havia vilões, não havia erro estratégico evidente. Havia apenas 2 humanidades presas na mesma conclusão lógica. E a única variável restante era força bruta. Na 6ª hora de combate contínuo, nossas forças conseguiram destruir uma das principais estações de comando deles. A explosão foi tão intensa que gerou uma distorção luminosa visível do nosso lado da fenda. Os sensores registraram um pico de instabilidade nunca antes observado. O portão Erebus começou a se expandir, milhares de quilômetros além do previsto, como se estivesse sendo rasgado pela própria violência. Os físicos na sala de comando começaram a gritar dados conflitantes. Projeções apontavam para uma possibilidade aterradora. A guerra estava alimentando a anomalia. Quanto mais energia liberávamos, mais instável ela se tornava. Mas naquele ponto, ninguém mais falava em parar. Porque ambos os lados acreditavam estar a poucos passos da vitória decisiva.
Eu olhei para as telas, para as imagens de destruição espelhada, e compreendi algo com clareza brutal. Não era apenas uma guerra entre universos. Era uma guerra entre duas versões da mesma lógica. E a lógica não sabe recuar, ela só sabe concluir. A 7ª hora de guerra marcou o ponto sem retorno. O portão Erebus já não era uma fenda estável, tornara-se um rasgo irregular no tecido do espaço, pulsando com energia acumulada de ambos os lados. Cada disparo pesado fazia suas bordas vibrarem como metal tensionado prestes a romper. Mesmo assim, ninguém recuou, porque naquele estágio, as perdas já eram grandes demais para justificar recuo. Milhares de baixas orbitais, cidades atingidas, infraestruturas críticas comprometidas. A narrativa global em ambos os universos já estava consolidada. Eles atacaram primeiro. Nós estamos respondendo. Sobrevivência exige vitória. O alto comando autorizou a fase ômega. Era o plano que todos esperavam nunca usar. Armas de compressão gravitacional, dispositivos capazes de concentrar energia massiva em um ponto específico e liberá-la como uma onda de choque dimensional. O objetivo era simples: atingir diretamente a estrutura do portão Erebus do lado deles, desestabilizando a anomalia no universo espelhado e colapsando o acesso unilateralmente. Em teoria, isso encerraria a guerra. Na prática, era uma aposta contra a própria física. Eu estava presente quando a contagem regressiva começou. 3 plataformas sincronizadas, vetores alinhados com precisão milimétrica, sincronização quântica entre os emissores. Do outro lado, nossas leituras indicavam movimentação semelhante. Eles também estavam preparando algo. O disparo foi simultâneo. Não porque coordenamos, mas porque pensamos igual. 2 ondas gravitacionais atravessaram o portão ao mesmo tempo, colidindo no centro da anomalia. O efeito foi imediato. A fenda explodiu em luz branca, não uma explosão convencional, mas uma expansão súbita da própria distorção espacial. O rasgo se abriu dezenas de vezes além do tamanho original. O espaço ao redor começou a se fragmentar visualmente, como vidro trincando em câmera lenta. Alarmes dispararam em todas as estações. Leituras indicavam instabilidade crescente não apenas no ponto da fenda, mas ao longo do sistema solar. Marés gravitacionais alteraram trajetórias de asteroides. Satélites saíram de órbita. Pequenas flutuações no campo magnético terrestre começaram a ser registradas. A guerra havia deixado de ser local, tornara-se estrutural. Mas no meio do caos, algo inesperado aconteceu. A expansão do portão criou uma abertura ampla o suficiente para permitir visão direta ampliada da Terra espelhada. Pela primeira vez vimos o planeta deles quase sem distorção, e eles viram o nosso. 2 terras, lado a lado, separadas por um rasgo luminoso que crescia, e naquele instante as transmissões cruzadas se tornaram caóticas, chamadas abertas sinais militares, transmissões civis vazando pelo canal dimensional instável. Eu ouvi vozes. Não soldados, civis, pessoas gritando ao ver o céu rasgar-se acima de suas cidades. Exatamente como estava acontecendo aqui. Pela primeira vez a simetria deixou de ser estratégica e se tornou humana. Mesmo assim, as frotas não recuaram, porque as ordens já haviam sido dadas, e ordens, uma vez ativadas, seguem protocolos automáticos. A 2ª onda de ataques pesados foi lançada. Dessa vez, visando não apenas a anomalia, mas infraestruturas planetárias críticas do outro lado. E eles responderam da mesma forma. As 2 terras começaram a arder. O brilho do portão refletia incêndios em ambas as superfícies. O espaço ao redor já não obedecia completamente às leis previsíveis. Pequenos fragmentos de detritos pareciam desaparecer antes de completar trajetórias. Distorções visuais surgiam e se desfaziam em frações de segundo. Os físicos gritavam que estávamos alimentando um colapso bilateral, que a energia acumulada poderia gerar uma fusão parcial dos 2 universos. Ou pior, anulação. Mas ninguém tinha mais controle total. A guerra havia se tornado um processo autossustentável. Foi então que recebi a última transmissão direta do outro Rafael. A imagem estava instável, cheia de interferência luminosa. Ao fundo, o que parecia ser a mesma sala de comando que eu ocupava, só que em ruínas. Ele olhou diretamente para a câmera. Não havia arrogância, não havia triunfo, apenas reconhecimento. Eu sabia o que ele estava pensando, porque era exatamente o que eu estava sentindo.
Nós dois tínhamos seguido a lógica até o fim, e a lógica nos trouxe ao mesmo ponto. A guerra não estava decidindo qual universo sobreviveria. Estava decidindo se algum sobreviveria. No monitor principal, o portão Erebor atingiu o maior índice de instabilidade já registrado. As bordas começaram a colapsar para dentro, como se o próprio rasgo estivesse tentando se fechar à força, mas não de maneira limpa, de maneira violenta. As primeiras ondas de choque dimensional atingiram ambas as terras quase simultaneamente. Apagões massivos, sistemas eletrônicos falhando, tempestades magnéticas. A guerra deixava de ser ofensiva e se tornava cataclísmica. Eu entendi naquele momento que já não estávamos lutando contra outra humanidade. Estávamos lutando contra a consequência inevitável de sermos iguais demais. E ainda assim, as armas continuaram disparando. A 10ª hora de guerra não parecia mais guerra. Parecia o fim. O portão Erebor já não era uma fenda. Era uma cicatriz aberta no espaço, ocupando uma extensão impossível de medir com precisão. As bordas pulsavam com energia instável, emitindo rajadas gravitacionais que atravessavam ambos os sistemas solares como ondas invisíveis de destruição. As duas terras estavam queimando. Continentes inteiros haviam perdido energia. Satélites despencavam em reentrada descontrolada. Linhas costeiras eram atingidas por marés anômalas causadas por distorções lunares. E mesmo assim, as frotas continuavam atirando, porque parar significava admitir que tudo tinha sido em vão. A fase final foi autorizada quase simultaneamente nos dois lados. Nós a chamávamos de protocolo absoluto. Eles também. Uma sequência coordenada de ataques massivos direcionados não apenas às forças inimigas, mas à própria estrutura dimensional da anomalia. O objetivo era simples: provocar um colapso unilateral tão violento que a outra realidade não resistisse. Era uma aposta brutal. Ou destruíamos eles, ou destruíamos tudo. As plataformas remanescentes alinharam-se para o disparo. Eu permaneci na sala de comando, observando os últimos vetores se ajustarem na tela principal. Ao fundo, relatórios de evacuação parcial das principais cidades ainda chegavam, cada vez mais fragmentados. Sabíamos que talvez não houvesse mundo para evacuar. Do outro lado, as leituras indicavam preparação idêntica. Eles também haviam chegado ao mesmo ponto. A contagem regressiva começou. Não houve discurso final. Não houve hesitação. Quando as armas dispararam, o espaço deixou de se comportar como espaço. As ondas gravitacionais colidiram no centro do portão Erebor com intensidade inimaginável. A cicatriz dimensional expandiu-se de forma abrupta, engolindo plataformas, naves e destroços como se fossem poeira. A luz foi tão intensa que por alguns segundos, os sensores ficaram cegos. Quando as leituras retornaram, os números não faziam sentido. A anomalia não estava apenas expandindo, estava consumindo. Regiões inteiras do espaço próximo começaram a desaparecer em distorções silenciosas. Fragmentos de matéria eram puxados para dentro do rasgo e simplesmente deixavam de existir. Não explodiam, não se desintegravam, sumiam. Do outro lado, imagens transmitidas mostravam o mesmo fenômeno. As duas terras estavam sendo arrastadas lentamente em direção ao centro da anomalia ampliada. Era isso, a conclusão lógica. Se dois universos não podiam coexistir, a tentativa de eliminação mútua estava forçando a realidade a escolher, ou colapsar tudo. A sala de comando tremia sob ondas gravitacionais que atravessavam a estrutura orbital. Sistemas falhavam um a um. As telas piscavam entre dados incoerentes e estática branca. Foi então que recebi a última imagem do outro Rafael. Não havia mais sala de comando intacta atrás dele. Apenas luz intensa atravessando rachaduras estruturais. Ele não parecia assustado. Parecia resignado. Eu reconheci aquela expressão. Era a mesma que eu sentia. Nós dois havíamos levado a lógica até seu limite final, e a lógica não tinha espaço para misericórdia. No monitor principal, um dado emergiu entre o caos numérico. Uma tendência. A instabilidade estava crescendo mais rapidamente no universo deles. Pequena diferença energética. Mínima, mas acumulativa. Nossas flutuações iniciais eram ligeiramente menores. A matemática brutal começava a inclinar-se. A cicatriz dimensional começou a se contrair de forma irregular, mas não simetricamente. Ela puxava com mais força para o lado deles.
O espaço do outro universo começou a colapsar em velocidades crescentes. Fragmentos de frota desapareceram primeiro, depois regiões orbitais inteiras. E então, a própria Terra espelhada começou a se deformar visualmente. Não explodiu, não foi destruída por impacto, foi apagada, como se alguém estivesse desligando uma projeção. Continentes se desfaziam em linhas luminosas. Oceanos se tornavam padrões geométricos antes de sumir. A atmosfera evaporava em partículas de luz branca. A última imagem que recebi foi do outro Rafael olhando para cima enquanto o céu acima dele se fragmentava. Eu não senti vitória, senti reconhecimento. E então, ele desapareceu. A cicatriz dimensional contraiu-se violentamente em seguida, como se a realidade estivesse fechando uma ferida aberta à força. Uma onda final de energia atravessou o nosso sistema solar, derrubando o que restava de satélites e plataformas. Depois, silêncio. O portão Erebus não existia mais. A anomalia havia sido completamente selada. Não havia mais fenda. Não havia mais reflexo. Apenas um universo. O nosso. As leituras estabilizaram lentamente nas horas seguintes. As flutuações gravitacionais cessaram. O campo magnético da Terra começou a retornar ao padrão normal. Nós sobrevivemos. Mas o custo era impossível de medir. Milhões mortos em ambas as realidades. Infraestruturas devastadas. E, acima de tudo, o conhecimento absoluto de que exterminamos uma humanidade idêntica à nossa. Não alienígenas, não monstros. Nós, às vezes me pergunto se a pequena diferença energética que determinou o colapso foi realmente aleatória, ou se o universo sempre esteve destinado a escolher um lado. Mas a pergunta que mais me assombra é outra. Se as posições tivessem sido invertidas, eu teria feito algo diferente. Eu sei a resposta. Não, porque nós dois seguimos a mesma lógica. E a lógica sempre escolhe sobreviver, mesmo que isso signifique destruir o próprio reflexo. Agora existe apenas um céu, uma terra, uma humanidade, e um silêncio no espaço onde antes havia um espelho. Vencemos, e nunca saberei se isso foi a maior conquista da história, ou o maior erro. Fim. Duas humanidades, dois universos, uma única lógica. No fim, não foi ódio que decidiu a guerra. Foi cálculo. Foi sobrevivência. Foi a incapacidade de recuar quando o reflexo apontou uma arma de volta. Rafael venceu. Nosso universo permaneceu. Mas a pergunta que ecoa no vazio do espaço é simples e perturbadora. Se éramos idênticos em tudo, o que realmente nos tornou merecedores de continuar? Talvez o maior terror não seja enfrentar o desconhecido. Talvez seja descobrir que o inimigo pensa exatamente como nós. Se você curtiu essa história épica de guerra espacial, já se inscreve no canal e acompanha os próximos vídeos. Aqui a gente explora batalhas cósmicas, dilemas impossíveis e futuros onde cada decisão pode apagar estrelas inteiras. Porque às vezes vencer não significa estar certo.